Olha, enquanto o mundo ainda está em choque após os ataques ao aeroporto de Cabul, líderes ocidentais prometem uma resposta ao atentado terrorista. Sobre a situação do Afeganistão e também dos brasileiros que vivem e estão naquela região, a gente conversa agora com o embaixador do Brasil no Paquistão, Olinto Vieira, que também representa o país no Afeganistão e no Tajiquistão. Embaixador, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a vocês. Bom dia. Embaixador, qual é a dimensão, o senhor que está aí na região e tem informações, qual é a dimensão desse ataque que nós tivemos ontem? De que maneira essa crise na região se ampliou a partir do ataque de ontem? Eu acho que ainda é um pouco prematuro para definirmos qual é a situação. Esta região é uma região extremamente complexa e é preciso entender como funcionam os diferentes elementos que compõem essa sociedade. A questão dos ataques ao aeroporto ontem demonstra que há uma divergência entre grupos, quer dizer, o próprio grupo do Talibã e do exército do ISIS, né? Então, não é ainda muito claro sobre se há uma condição de pacificação. Esse é um pouco como nós vemos por aqui nesse momento. Ainda não há elementos que me permitam ter uma visão muito clara da situação. Perfeito. Embaixador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Embaixador, bom dia. Deve ser boa noite ou boa tarde para o senhor aí no Paquistão. Embaixador, duas famílias, né, brasileiras estavam aí esperando para serem evacuadas do Afeganistão. A informação mais recente é que uma delas conseguiu sair, né, num voo, se não me engano, para a Espanha. O que está acontecendo com a outra família, com a perspectiva de que essa e outras famílias brasileiras possam ser evacuadas? Bem, as informações que nós temos é que havia duas famílias efetivamente pedindo repatriação, né? A primeira conseguiu chegar ao aeroporto e embarcou num voo, o que mostra muito da situação que nós vivemos nesse momento. Eles embarcaram com todo o apoio do Serviço Diplomático Brasileiro. Houve uma mobilização muito grande, organizada pela nossa Secretaria de Estado em Brasília, e que essas pessoas embarcaram num avião e todos acreditávamos que esse avião iria para a Alemanha, quando, na verdade, esse avião foi para a Espanha, com escala num outro país, se eu não me engano, em Doha. Então, isso reflete muito o quadro que nós estamos vivendo. Há uma situação em que as pessoas chegam ao aeroporto e conseguem embarcar de alguma forma. Eu não posso imaginar que exista um embarque normal de pessoas em que você chega na porta do avião com o seu cartão de embarque, o seu passaporte e acaba embarcando. Não, é uma situação de pânico, se eu posso dizer. Então, o que está acontecendo é que as pessoas embarcaram. Ótimo, fico muito feliz com isso. Chegarão à Espanha, terão o apoio das nossas autoridades consulares e de lá partirão para o Brasil. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo não conseguiu chegar ao aeroporto. Estamos trabalhando para que eles acabem chegando a um porto seguro, seja pelo embarque num dos voos que ainda partirão de Cabul ou por um outro meio. Estamos trabalhando nisso. Eu não posso avançar muito por uma questão de segurança dessas pessoas. Sem dúvida. Estamos conversando no Jornal da Manhã com o embaixador do Brasil no Paquistão, Olinto Vieira. Agora a pergunta que chega de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Muito bom dia, embaixador Olinto. A minha pergunta é sobre o nível de diálogo, se está acontecendo com o novo governo, né?
com o Talibã e, principalmente, o que os senhores da comunidade internacional imaginam de resposta dos Estados Unidos a esse atentado? A questão da resposta dos Estados Unidos, eu confesso que eu não tenho elementos para julgar. O que eu posso dizer com segurança é que o governo brasileiro condena os ataques, manifesta solidariedade às famílias das vítimas e que insiste na necessidade de permitir que os agentes humanitários, enfim, que o direito internacional humanitário seja efetivamente cumprido. É um pouco o quadro atual. Não seria, do meu ponto de vista, daqui, desta missão no Afeganistão, avançar muito sobre isso por absoluta falta de informação. Nós não temos tido contato com o novo governo, vamos chamar assim, que ainda não se estabeleceu, mas o governo brasileiro insiste em que sejam respeitados os direitos humanos, sejam respeitados os direitos das minorias e, em especial, os direitos das mulheres e das crianças. E esperamos que isso seja efetivamente alcançado. Claro. Embaixador, a impressão que a gente tem é que o Estado Islâmico e o Talibã estavam ansiosos por essa retirada das tropas dos Estados Unidos do país. Será que o mundo, os Estados Unidos, subestimaram esses grupos que pareciam estar em silêncio? Houve erro por parte dos Estados Unidos no momento ou na forma em que foi feita essa retirada das tropas recentemente? É difícil dizer que houve erro. É difícil. Eu não posso subestimar a capacidade dos serviços de inteligência, porque seria, no mínimo, ingênuo dizer isso. Por outro lado, é muito difícil mergulhar no funcionamento de uma sociedade que nós não necessariamente entendemos, por maiores que sejam os nossos esforços. Eu lembro sempre, parece um pouco, talvez até tolo dizer isso, que o Afeganistão tem a fama de ser o cemitério dos impérios, né? Não vamos nos esquecer que no fim do século XIX, no grande, que se chamava o grande jogo entre o Império Britânico e o Império Russo, pelo domínio do Afeganistão, o Afeganistão acabou prevalecendo. Anos depois, nós tivemos a situação da invasão soviética, depois a intervenção norte-americana, e não necessariamente o fundo do pensamento do povo afegão foi compreendido. Enfim, eu não, volto a dizer, eu não tenho condição de dizer, olha, não, a inteligência americana subestimou. É muito difícil nesse momento com as informações que nós dispomos. É muito fácil dizer, não, houve um erro total de avaliação, não souberam como agir. Não é por aí. Eu entendo que a situação é muito mais complexa. Nós estamos falando de um país que é desconhecido e insisto muito, é uma região do mundo que nós tendemos a enxergar com os nossos olhos ocidentais. Sim. E que não é necessariamente a melhor forma de entender como funcionam essas sociedades. Não é simples. Volto a dizer, eu não tenho dúvida de que os serviços de inteligência ocidentais são extremamente preparados, que há agentes capazes de compreender, de juntar informações e de transmitir isso aos seus centros de tomada de decisão. De toda forma, é um mundo que não é necessariamente linear para nós. Perfeito. Então, seria um equívoco dizer, não, olha, houve um erro. Eu não sei dizer.
mas é uma região do mundo complexa. É isso. Conversamos com o embaixador do Brasil no Paquistão, Olinto Vieira. Mais uma vez, embaixador, obrigado pela atenção, pela gentileza. Voltaremos a nos falar, esperando que essa situação se resolva o mais rápido possível. Muito obrigado. É um prazer.